nós ainda não consolidamos no Brasil uma cultura de direitos, cultura de cidadania. Eu acho que cada um tem que lutar e brigar para que realmente a gente tenha melhoria de vida social e de vida educacional. O Brasil precisa compreender a educação como aquilo que vai proporcionar realmente o desenvolvimento. Eu vejo que a educação ela tem que ser um instrumento do diálogo. Ela tem que promover o diálogo entre diferentes partes da sociedade, num debate sobre os rumos e o futuro dessa sociedade. Mas quando eu olho o que é a educação hoje na Amazônia, eu me sinto muito abatido com os resultados, porque nós estamos numa situação extremamente precária, muito precária. Quando você viaja pelo interior da Amazônia, você vê a dificuldade das crianças de estudarem. O que é uma criança viajar 2, 3, 4 horas de barco todo dia para ir para uma escola? Eu sei que existem vários interesses políticos em cima disso, porque pessoas alienadas é muito melhor. Não é verdade? É muito mais fácil de você manusear, né? Muito mais fácil de você colocar algum tipo de ideologia para aquela pessoa e ela acreditar no que você diz. A ignorância faz com que a gente faça muita coisa que a gente não conhece em benefício de outras pessoas, porque nós somos totalmente manipulados. Então esse que é o problema. Não há interesse político. Porque se tivesse um interesse político, realmente nós teríamos condições de avançar. E como a sociedade também não reage em relação a isso, há muita acomodação, né? Então favorece essa situação. Então nós estamos vivendo uma situação que é difícil sim encontrar, porque quando a gente está no turbilhão, saber qual é o caminho fica mais difícil. Mas eu tenho certeza de uma coisa, é mais difícil descobrir o caminho sozinho. A gente tem que fazer processos de discussão, de debate, de participação social, de se envolver nas nossas organizações, nas nossas associações, porque é esse processo mais coletivo que vai nos qualificar para poder encontrar a saída mais adequada para esse momento. O desafio da educação do Pará, ele é grande demais para um secretário, para um governo. É preciso trabalhar na perspectiva de envolver toda a sociedade paraense nessa cruzada pela mudança do patamar de qualidade da educação desse estado. O contexto educacional do país todo, e em particular do estado do Pará, está, digamos assim, carecendo de muitas atenções por déficits acumulados historicamente, por deficiência de atenção de políticas públicas, de investimentos adequados, etc. E chegou num ponto que o sistema oficial, seja de governos municipais, estadual ou federal, não dão conta mais sozinhos de vencer os desafios que precisam ser vencidos. O que nós queremos é que, na verdade, o projeto de desenvolvimento da educação do Estado, ele ultrapasse os limites do governo e chegue na sociedade. Nós queremos que cada escola seja apropriada pela comunidade na qual ela está inserida. Nós queremos controle social nas escolas. É muito mais fácil trabalhar qualidade quando todos estão envolvidos nesse projeto. É preciso ter uma articulação, uma visão de conjunto para potencializar esses resultados. E isso é o Pacto pela Educação no Pará. O bolo dos impostos que a União arrecada pelos estados não é repassado de uma maneira que o Estado possa dar conta dessa especificidade que é a educação escola indígena, ou a quilombola, ou do campo, a ribeirinha, que precisa de uma logística, de uma estrutura que requer um orçamento. Você percebe que até o recurso ele é desigual, né? Os estados do Sul, o estado do Norte, do Nordeste, a distribuição do recurso é desigual, a distribuição da riqueza no Brasil é desigual.
a política acaba não chegando para quem está na zona rural, né? O desenvolvimento da educação, ele acaba vindo em passos muito lentos. Então não é diferente para o ribeirinho, não é diferente para os indígenas e muito menos para os quilombolas. Eu acho que está no mesmo patamar. Eu penso que as políticas públicas, primeiro, elas devem ter como protagonistas esses sujeitos, os sujeitos do campo, os sujeitos da cidade, os sujeitos do quilombo, os sujeitos da aldeia. Enquanto elas forem pensadas a quem ou extra esses sujeitos, elas não vão atender essas demandas locais. Essa heterogeneidade é que tem que estar presente nas políticas públicas. A educação quilombola é dos quilombolas. A educação ribeirinha é dos ribeirinhos. A educação indígena é dos indígenas. Como é que a gente pode garantir qualidade se eles não são partícipes do processo? A família, a comunidade tem que participar da vida da escola, né? Se ela não participa, mas participação não só de estar presente, mas interferindo na gestão, no encaminhamento, ela precisa ter uma mudança. E que nós vemos que não existe isso. Quando ela não valoriza os saberes da comunidade, quando ela não escuta a comunidade, saber o que a comunidade precisa, obviamente o que acontece? Se afasta. A escola não é vista como parte da comunidade, ela é algo que vem de alguma coisa necessária para uma sociedade letrada, mas ela não é vista como inerente ao processo cultural da comunidade. É provável que a gente encontre, não é incomum isso, encontrar professores que, quando vai se falar de direitos da criança e adolescente, ele responda que essa história de direito é só para garantir proteção para marginal. Por quê? Porque ele entende que direito está associado a uma coisa negativa. Ou seja, o direito no Brasil é considerado uma coisa em negativo por conta dessa tradição autoritária de reconhecer que tudo tem que ser resolvido do ponto de vista individual. Quando o indivíduo não resolve os seus problemas é porque ele é vagabundo. Ou seja, ou ele é vagabundo é porque a família não foi capaz de educá-lo adequadamente. Então a gente precisa enfrentar esses problemas se a gente quer ter um Estado de direitos no Brasil e quer ter instituições preparadas para poder colaborar, para formar sujeitos de direitos e para não só formar sujeitos de direitos, mas estimular para que eles acreditem nisso e realizem isso na sua prática. Isso tem que acontecer em sala de aula, tem que acontecer na participação comunitária, tem que acontecer na participação do dia a dia do município. Senão a gente não vai conseguir alterar a realidade do município e certamente ainda vai demorar muito para alterar a realidade do Brasil. Os movimentos sociais têm um papel importantíssimo na construção desses espaços educativos. Nós temos experiências no Brasil importantes, fundamentais, que nós não podemos mais descartá-las. A luta mesmo do movimento sem terra, a luta do movimento da pastoral da terra. Então, existem muitos movimentos hoje no Brasil que vêm contribuindo muito, principalmente para a questão da educação do campo. Ficar parado também não dá. A gente tem que estar sempre unido, organizado. Porque sem organização a gente não consegue fazer a luta, porque a luta ela depende da organização e da participação de todos. Então, sem mobilização não tem conquista. Se nós precisar aqui, que está precisando reformar a escola, né? Mas tem que ter a participação da comunidade para ir lá pedir a reforma da escola. Então, tudo que precisar aqui tem que ter a participação da comunidade. Uma melhoria da educação, eu vou falar da educação, mas eu te diria que de qualquer luta, de qualquer política, ela só vem mediante a luta do movimento social. As coisas, as conquistas, as coisas que a gente já conquistou até aqui, elas foram frutos de luta do movimento social, seja do movimento social negro, seja do movimento social em geral. O que nós temos é um diagnóstico de que enquanto outras regiões do Brasil você tem muitos outros atores da sociedade civil organizada pensando a questão da educação, na região amazônica e no estado do Pará nós temos poucos atores da sociedade civil pensando e se mobilizando em torno da educação.
Então é praticamente como essa realidade problemática que a gente está falando, só nas mãos dos gestores públicos. E se a sociedade não se organiza e não pressiona, as coisas também não mudam. Eu digo, quando você quer fazer, você está no poder, você tem uma visão de desenvolvimento, você consegue fazer. Né? Recursos, acredito que não é falta de recursos. Recursos, eles existem. Os recursos, eles têm recurso. Tem recurso para a educação, ele só precisa ser bem aplicado. Né? E muitas das vezes ele não é nem mal aplicado, ele não é aplicado. Se o município recebe esses recursos regulares, mas não tem a população participando efetivamente na fiscalização, no controle sobre esses recursos, há um grande perigo de que o direcionamento que deveria ser dado para a educação com qualidade, para a saúde com qualidade, para a assistência com qualidade, seja feito para outras direções. Então é preciso que a gente tenha uma população muito mais participante para poder diminuir esses descompassos. O problema, então, não é falta de dinheiro. Não é e nunca foi. É falta de vontade política, é falta de efetivamente eleger a educação como uma prioridade nacional. Nós conseguimos fazer em Santarém mais de 200 escolas, mais de 230 escolas, com o recurso do Fundeb. Então é possível fazer isso, pagar o plano de cargos e salários dos professores, pagar o piso salarial nacional e também construir escolas. É preciso, logicamente, ter um bom planejamento e um uso responsável, utilização responsável do dinheiro público. Então, eu sei que é muito difícil, muitas vezes é preciso ter muita coragem para enfrentar o sistema, mas é possível fazer isso. E é muito prazeroso quando nós conseguimos romper, quebrar um pouco as ordens do sistema, muitas vezes, a ditadura do sistema, e conseguirmos avançar um pouco mais na conquista dos sonhos. E um sonho de um educador é sempre o sonho de ver uma criança na escola e numa escola de qualidade.